Capítulo 11. Pavão, Pavãozinho, Cantagalo. PPG. Vitor Melo. Território. Até o final do século XIX, Copacabana era uma praia distante, pouco conhecida pelos moradores do Rio de Janeiro. Já existiam caminhos por terra, íngremes e árduos, além de muitos relatos sobre o fascínio que aquela faixa de litoral causava. Onde hoje se encontra o Forte de Copacabana, havia uma capela dedicada a Nossa Senhora de Copacabana, origem do nome do bairro, bem como uma grande fazenda que posteriormente foi loteada. Eram poucos os moradores, proprietários de chácaras e seus empregados, religiosos, funcionários do serviço de cabo submarino que passava pela praia e foi instalado em 1873-1874. Militares e pescadores. A região começou a ser mais frequentada quando foi aberto, em 1892, o túnel Alaor Prata, mais conhecido como o Túnel Velho, estabelecendo ligação facilitada com Botafogo. A obra foi realizada pela Companhia Ferrocarril do Jardim Botânico para implantar seu serviço de bonde. Àquela altura, já estavam anunciados interesses imobiliários no que seriam os bairros de Copacabana e Ipanema, inclusive com empresas constituídas para esse investimento. A abertura da Avenida Atlântica, em 1905-1906, foi um indício de que o interesse pela região se ampliava, tanto por parte de moradores quanto de investidores e do poder público. No decorrer das primeiras décadas do século XX, Copacabana foi se tornando crescentemente habitada por pessoas de estratos socioeconômicos superiores. Em pouco tempo, a praia se consolidou como atração turística e exaltada representação da Cidade Maravilhosa. Foram inaugurados hotéis, com destaque para o Copacabana Palace, boates e restaurantes. Copacabana foi celebrada em obras literárias, músicas e telas de cinema, integrando-se ao imaginário não apenas brasileiro, mas também internacional. Alguém construiu tudo isso, e era necessário pessoal para oferecer os serviços. Nos primeiros tempos de ampliação da urbanização, não era fácil o transporte dos trabalhadores, mesmo com a rápida expansão e modernização das linhas de bonde, inclusive eletrificadas na primeira metade dos anos 1900. Alguns desses trabalhadores começaram a se instalar, de forma precária, nos morros da região. No início do século XX, já havia residências modestas no Morro do Cantagalo, onde existia uma chácara de mesmo nome. Já a ocupação do Pavão Pavãozinho tornou-se mais visível na década de 1930, quando também se tentou implementar ações concretas de controle e remoção das comunidades. Em 1939, por meio de decreto, foi determinado o desalojamento dos moradores do morro, decisão ratificada por novo decreto em 1945. Vale citar duas iniciativas hoteleiras nas franjas do morro, o Hotel Belvedere e o Panorama Palace Hotel, que não chegou a ser inaugurado, ambos posteriormente incorporados à comunidade. Na década de 1940, teve início a proposta de construir parques proletários como suposta solução para os problemas habitacionais da cidade. Os decretos não foram concretizados. Ao contrário, nas décadas de 1950 e 1960, houve notável crescimento das três comunidades, que se mantinham menos populosas do que outras da cidade. Por muito tempo, predominou um aspecto rural, com casas simples de madeira, lata e zinco, sem estrutura de pavimentação, distribuição de água ou saneamento. O crescimento populacional das comunidades deveu-se a uma série de fatores articulados. A chegada de moradores expulsos das favelas removidas da Lagoa Rodrigo de Freitas, Humaitá e Botafogo, o processo de verticalização de Copacabana e o incremento ocupacional de Ipanema e Leblon, atraindo maior número de trabalhadores das camadas populares. Na década de 1970, as obras de ampliação da praia de Copacabana, do emissário de Ipanema e as intervenções no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, além do agravamento do problema habitacional na cidade como um todo.
É importante destacar que no governo de Carlos Lacerda, Guanabara, 1960-1965, o complexo foi poupado das iniciativas de remoção, sendo implementadas algumas ações de urbanização e instalação de infraestrutura básica, o que serviu como atrativo para novos moradores. Consta que a existência de um posto de observação do Exército impedia o avanço da ocupação do Morro do Cantagalo, parte das unidades militares da região, com destaque para os fortes do Leme e de Copacabana. O Cantagalo sempre manteve uma base mais comunitária do que o Pavão-Pavãozinho, mas também registrou incremento populacional. Esse processo tornou-se mais evidente a partir de meados dos anos 1970, quando a ideia de remoção de favelas foi gradualmente reduzida como centro das políticas públicas. As comunidades, enfim, começaram a ter acesso a necessidades básicas, como água e luz. No cenário de redemocratização, nos anos 80, o movimento comunitário organizado conseguiu algumas conquistas infraestruturais. O complexo recebeu muita atenção durante o governo de Leonel Brizola, Rio de Janeiro, 1983-1987, com ações voltadas à assistência social, regularização fundiária e acessibilidade. Paulatinamente, os antigos barracos foram substituídos por casas de alvenaria. Sugere-se que o complexo do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo seja um dos que melhor se estruturou nas últimas décadas. O número de habitantes continuou a crescer e seria ainda maior quando, diante do processo de desindustrialização, passou a predominar o setor de serviços, inclusive o turismo. A Zona Sul tornou-se uma área de maior empregabilidade, até porque também se destacava pela promoção de grandes eventos. Nesse cenário, o complexo alcançou maior projeção nacional e até internacional, o que, em conjunto com outros fatores, resultou num processo de valorização das moradias e crescente verticalização. Organização comunitária. Gente. Frente às ameaças de remoção materializadas nos citados decretos de desapropriação, nos anos 1940 foi criada uma comissão de moradores do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. Na década de 1960, concretizou-se a fundação da Associação de Moradores, contando com o apoio da Igreja Católica, que atendia a comunidade por meio do Centro Social Nossa Senhora de Fátima. A atuação dessa instituição, todavia, foi por vezes questionada pelas lideranças comunitárias. Cabe citar que a Fundação Leão XIII mantinha no Cantagalo um de seus centros sociais, oferecendo assistência social e médica aos moradores, mas também exercendo controle e estabelecendo restrições. O contraponto era feito por outro grupo atuante na comunidade, o Comitê Popular Democrático do Partido Comunista Brasileiro. As tensões entre lideranças religiosas e não religiosas ficaram evidentes no fim da década de 1970, quando foi criado o Grupo de Trabalho da Igreja. Atuando no Templo do Cantagalo, estabeleceu uma discordância com a Associação de Moradores, apresentando uma linha alternativa de atuação. Nos anos 1990, em um cenário de implementação de ações estatais menos repressoras, surgiu o Centro Comunitário de Defesa da Cidadania. Naquele momento, assim como ocorria em outras favelas do Rio de Janeiro, começaram a surgir projetos sociais no modelo de organização não governamental. É anterior o projeto Solar Meninos da Luz, fundado em 1983 após uma tragédia ocorrida na comunidade. Sua linha de intervenção foi se transformando ao longo do tempo. Dotado de boa infraestrutura e notável reconhecimento institucional, oferece serviços diversos para crianças e jovens, com o objetivo de contribuir para a redução da desigualdade social. O Espaço Criança Esperança é dinamizado pelo Viva Rio, iniciativa que atua em diversas comunidades desde 1994. Contando com o apoio do governo do estado, da Unicef e da Rede Globo, a partir de 2001 passou a oferecer atividades esportivas, artísticas e educacionais. Um dos destaques são os projetos de turismo desenvolvidos na comunidade, iniciados em 2007, com a participação de moradores oferecendo hospedagem no formato Bed and Breakfast. A ideia foi se estruturando melhor, em conjunto com iniciativas semelhantes de outras favelas.
Em 2009, ganhou impulso com o desenvolvimento de um projeto de extensão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unírio. O intuito era envolver a comunidade na estruturação do setor turístico, gerando possibilidades de reflexão articuladas com empregabilidade. Algumas dessas iniciativas são protagonizadas pelo Museu da Favela, fundado em 2008 por lideranças comunitárias. A organização se apresenta como o primeiro museu territorial e vivo sobre memórias e patrimônio cultural de favela no mundo, cujo principal acervo são seus moradores, seus modos de vida, suas narrativas e expressões culturais. O museu atua em diversos setores: educação, cultura e memória, desenvolvendo suas ações em 4 eixos: cultivar a escuta afetiva, ativar o caldeirão cultural, praticar a museologia social e promover a troca de saberes. De início, suas atividades foram promovidas em articulação com a Capela de Nossa Senhora de Fátima. Mais recentemente, encontra-se em uma edificação multiuso que abriga várias iniciativas da comunidade, o prédio do CIEP Presidente João Goulart, onde no passado se projetou instalar o Panorama Palace Hotel. O museu oferece ao público externo alguns roteiros que permitem conhecer seu trabalho e parte da história da comunidade. Um deles é o Circuito das Casas Telas, uma galeria a céu aberto composta por obras que rememoram a trajetória local. A curadoria é do artista plástico Acme, Carlos Esquivel. Arte. Desde os primórdios, marca a trajetória da comunidade a relação com o samba, inclusive a existência de blocos, entre os quais se destacam Unidos do Pavãozinho, Unidos do Cantagalo, Pantera Negra, Coração das Morenas, Independente do Pavãozinho, Império do Pavão e Alegria de Copacabana. Em 1992, da união de alguns blocos que se mantinham ativos, surgiu a Escola de Samba Alegria da Zona Sul. Em 2024, a agremiação comunicou o encerramento de suas atividades. Aventou-se que seria substituída por uma recriada Alegria de Copacabana, que retomou os desfiles em 2025. Nas últimas décadas, estruturaram-se muitos projetos culturais na comunidade. Já citamos as ações de alguns projetos sociais: Criança Esperança, Museu Favela e Solar Meninos da Luz. Outras iniciativas também atuam no sentido de, por meio da arte, apresentar alternativas de olhar a sociedade de forma mais crítica e participativa. O projeto Dançando para Não Dançar tem no Cantagalo um de seus núcleos, o pioneiro da iniciativa, surgido em 1994 com o apoio da Associação de Moradores. De início, a criadora, bailarina e professora Teresa Aguilar ministrava sozinha as aulas de balé. Diante dos bons resultados, o projeto foi se consolidando, ampliando sua atuação assistencial e seu alcance, espalhando-se para outras comunidades. Em 1996, promoveu um celebrado espetáculo de Ana Maria Botafogo, considerado um marco nos esforços de popularização da dança. A Associação Harmonicanto Música e Cidadania surgiu em 99, quando Cássia Oliveira começou a ministrar aulas de música no Cantagalo. Em 2014, tornou-se uma organização social de interesse público. No âmbito musical, deve-se também destacar a atuação do já citado projeto Solar Meninos da Luz, que mantém uma escola muito atuante, dinamizando inclusive uma orquestra. Essa organização também atua no campo dramatúrgico, com o projeto Teatro Meninos de Luz, uma atividade integrada ao seu centro cultural, formado por biblioteca, centro musical, centro de artes e artesanato, galeria de artes e centro de dança e multimeios. Há também que se destacar a atuação do Vozes, grupo criado por João Vitor Nascimento, que desde 2019 atua com a comunidade do Cantagalo, Pavão e Pavãozinho. Em 2023, o governo do estado abriu uma sala de cinema no Pavão Pavãozinho. Uma iniciativa da Funarge, a ação do Cine Pipoca, está instalada no Centro de Referência da Juventude. A administração estadual anunciou também a instalação de uma biblioteca-parque no já citado edifício multiuso, que abriga vários projetos, entre os quais o Museu da Favela e o Harmonicanto. O complexo do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo possui ainda um projeto de comunicação comunitária.
Fundado por Ana Musa Cipriano, o PPG Informativo procura informar a comunidade sobre aquilo que interessa ao seu cotidiano, dando voz aos moradores. No âmbito esportivo, os moradores sempre tiveram grande relação com o futebol, tratado tanto na comunidade quanto nas areias da praia de Copacabana. Vários oriundos do complexo tiveram destaque e carreira no futebol de areia. Nas ruas da favela, destacam-se algumas quadras que ocupam um lugar afetivo, como a do CIEP João Goulart. Alguns projetos já citados oferecem atividades esportivas para os moradores. O Solar Meninos da Luz, por exemplo, o Criança Esperança e o Harmonicanto. Há outros em que a prática é o centro da intervenção, como o núcleo do Pérolas Negras, que atua com futebol em 18 comunidades do estado do Rio de Janeiro, 8 delas na capital. Vale citar os importantes trabalhos do Jujutsu Pavão Pavãozinho, uma organização não governamental que oferece aulas de luta e de yoga, e do Espaço Nobre Arte, conduzido por Cláudio Coelho, uma referência no ensino do boxe. Imagens. Figura 1. Vista do Pavão Pavãozinho. Fotografia em preto e branco feita do alto de um morro, mostrando a vista das comunidades Pavão Pavãozinho. Em primeiro plano, há uma pequena casa de madeira simples, com telhado de ripas, posicionada na beira do barranco. Ao lado da casa, uma pessoa sentada no chão observa a paisagem. Ao fundo, espalha-se a cidade, com muitos prédios e construções se estendendo até o horizonte, onde é possível ver o mar. A sensação é de grande altitude e de contraste entre a casa humilde e a urbanização densa ao longe. Fonte: Pierre Verger, 1940. Figura 2. Morro do Cantagalo. Fotografia antiga do Cantagalo, mostrando a comunidade em uma encosta íngreme, com muitas casas de madeira agrupadas de forma adensada ao longo do morro. A foto tem aparência envelhecida e um helicóptero aparece sobrevoando a região, reforçando o clima documental. A paisagem mostra a favela em um período anterior, com forte presença de vegetação e uma ocupação ainda marcada por construções rústicas. Fonte: Manchete, 1963. Figura 3. Museu de Favela, MUF. Espaço interno do MUF, Museu de Favela, localizado no complexo Pavão Pavãozinho Cantagalo. É um salão amplo, bem iluminado, com paredes amarelas e várias obras de arte expostas, incluindo pinturas coloridas e objetos pendurados no teto, como pipas decorativas. No centro, há uma mesa retangular com um galho seco transformado em escultura, com pequenos enfeites pendurados. Ao fundo, o espaço se estende por um corredor aberto com janelas. Fonte: MUF, 2025. Figura 4. Vista aérea do complexo. Vista aérea que revela a extensão completa do complexo Pavão Pavãozinho Cantagalo. A fotografia mostra grande densidade de moradias nas duas comunidades, interligadas e ocupando toda a faixa entre áreas verdes e o entorno mais urbanizado do bairro. Os prédios do asfalto aparecem nas bordas da imagem, enquanto o miolo é formado por construções pequenas, muito próximas umas das outras, características das favelas cariocas. A imagem permite visualizar a dimensão territorial do complexo e sua integração com a cidade ao redor. Fonte: Google Maps, 2025.